youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Inscreva-se em nosso canal, ative as notificações e acompanhe a Rádio Bandeirantes onde você estiver. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, FM faixa estendida 85,7. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Simbora que já está no ar mais uma edição do Circuito Fechado. Há 27 anos, o programa mais descolado da TV. E como vocês sabem, sempre antes de nós começarmos, eu gosto de lembrar que em nosso novo formato multicanal, multiplataforma, nós continuamos acompanhando de perto a movimentação da região metropolitana de Campinas, conversando com seus principais personagens e, claro, trazendo tudo o que acontece de melhor numa das regiões mais importantes do país. Então já anota aí, porque nossos encontros estão marcados todas as sextas-feiras a partir da 1h30 da tarde pela Band+, e também segundas-feiras a partir das 11 da manhã pela Rádio Bandeirantes Campinas. Vou esperar por vocês. Agora chega de papo e fiquem ligados, porque edição de número 1218 aqui do Circuito Fechado já está entrando no ar. Para começarmos, nós vamos direto para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos receber o Dr. Roberto Franco do Amaral, médico especialista em medicina laboratorial, onde vamos falar sobre o aumento da longevidade humana e suas consequências, a relação da alimentação com a qualidade de vida, os principais tratamentos anti-envelhecimento e muito mais. Confere aí, Muito bem, a partir de agora nós falamos direto do estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas. Vocês sabem, o nosso local oficial das entrevistas especiais. E no dia de hoje, nós recebemos com grande alegria o Dr. Roberto Franco do Amaral. É um médico especialista em medicina laboratorial e que há muito tempo se dedica à qualidade de vida, longevidade, enfim, um assunto que interessa a todos nós e que nós vamos falar muito sobre isso a partir de agora. Seja bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Gustavo. Sempre um prazer aí participar do seu programa. A gente sempre faz aquela pergunta tradicional, porque eu acho que é importante e serve como começo. Quando se pensa em qualidade de vida, às vezes não está diretamente relacionado à ausência de doenças, né? É bom que as pessoas saibam, né? É uma palavra que dá margem para muitos assuntos, né? Porque, afinal, o que é qualidade de vida, né? Você vai ter questões ligadas à condição financeira, a questões de saúde, como é o nosso campo. Então, você realmente não ter saúde vai impactar diretamente na sua qualidade de vida. E se você realmente tiver uma doença crônica que te leve a internações, a frequentar hospitais com frequência, a cansaço, a impacto no sono, você vai ter uma pouca qualidade de vida. Então, esse seria um extremo da baixa qualidade de vida ligada a alguma patologia ou doença. Qual o outro lado? Você ter realmente uma ótima qualidade de vida, que é que você ter disposição, dormir bem, ter uma função intestinal preservada, não ficar doente com frequência, né? Que é um assunto que ficou muito falado, né? A questão da imunidade na Covid, né? Então, hoje se sabe-se o quanto que a baixa imunidade, as infecções, como pneumonias, por exemplo, levam à diminuição da expectativa de vida em pessoas mais velhas. E você preservar
essa função imunitária ao longo do envelhecimento é crucial, né? Então hoje se fala o quanto que a gente pode, com alimentação, com melhora de microbiota intestinal, que é flora intestinal, vitamina D, exposição ao sol, sono, quanto que isso pode melhorar a sua função imunitária, seu sistema, potencializar seu sistema imune e fazer com que você fique menos doente e eventualmente, né, viva menos tempo do que muita gente, né? E aí se entra num outro campo o quanto de tempo de vida, né, que o ser humano pode chegar, né? Porque sempre se fala em aumentar a expectativa e não se sabe que, né, a partir de 120 anos realmente seria um limite natural, um limite biológico aí do tempo de vida. Não teria muito como viver muito mais do que esse tempo, seja com mais qualidade de vida ou com menos. Mas enfim, a qualidade de vida ela não pode ser só ligada a realmente você ter ali uma condição de dia a dia, de condição financeira excelente, ou o contrário, mas sim como você se sente ao longo do seu dia, se você acorda bem ou não. Vai ter pessoas com uma condição excelente, mas que não se sentem bem, e aí ela tem uma péssima qualidade de vida, não tem uma condição eventualmente financeira tão boa, né? Aliás, me parece, olhando de fora assim, enfim, que a medicina está voltando a ter mais do que um caráter curativo, mas preventivo, coisa que já foi no passado. É mais ou menos isso que vem acontecendo, essas movimentações, enfim, buscando a prevenção, que aí entra com relação justamente à imunidade, que foi uma palavra que surgiu com força na pandemia, enfim. Eu acho que a prevenção durante a vida, você vai estar diretamente ligada à qualidade de vida e à longevidade também, mais ou menos isso, né? Sem dúvida. E a prevenção já era uma coisa que sempre se falou em medicina, né? Afinal, você ir a médicos, ir fazer um exercício, mesmo que de uma forma meio genérica, já seria uma forma de se prevenir. É que hoje se potencializou conhecimento em relação a isso, né? Não é novidade, né? Como eu disse, medicina preventiva, ninguém está falando uma coisa nova, mas se está sendo mais específico, né, no que realmente a alimentação poderia impactar, que antigamente, não, é comer pouco e gastar muito, então, fazer muito exercício, o quê? Sei lá, faz exercício. Hoje se tem uma especificidade maior, uma recomendação da OMS, que a gente pode até falar mais, de quanto tempo fazer, qual tipo de exercício, qualquer exercício, um é igual ao outro, você, hoje, né, você tem o beach tênis que está super em alta, mas qual que é melhor, a musculação? Sem dúvida, fazer alguma coisa vai ser sempre melhor que não fazer, mas se tem uma especificidade melhor hoje, no que tange aí melhorar essa expectativa de vida, a qualidade de vida, né? E não se colocando numa bacia tão grande que o que era a prevenção de doença, né? Você simplesmente só tomar medicamentos, vou tomar meu remédio de pressão, teoricamente você está se prevenindo, né? E não está errado, né? Porque se você está controlando a sua pressão, você vai ter menos infarto, você vai ter menos acidente vascular cerebral, né? E menos eventualmente doenças ligadas à hipertensão, assim como controlar o diabetes. Mas a gente está indo além disso, como eventualmente não desenvolver uma hipertensão, né, ou postergar essa doença, né, que hoje, né, comete tanta gente e realmente leva à diminuição da expectativa de vida se não tratada, né? A gente falou aqui, enfim, a palavra imunidade ficou conhecida bastante durante a pandemia. Como que a gente pode... Quais as atitudes que nós poderíamos, todos nós, tomar, enfim, para que possamos aumentar a imunidade, obviamente ficar menos suscetível a doenças, né? Enfim, existem alimentos, exercícios, qual que é a relação oficial? O estresse, ele é totalmente ligado à diminuição da imunidade. Sabe-se que o quanto que a gente fica doente quando realmente você está passando por um momento difícil da sua vida, algum parente seu que esteja doente, algum problema grave, algum problema financeiro, o quanto que seu sistema produtor de células de defesa vão responder a essa carga estressora. Então, você gerenciar o estresse. A gente sabe que algumas coisas não tem como você não evitar acontecer na sua vida, mas você tem como gerenciar melhor, né? E você começar pelo básico, né? Você buscar melhorar a qualidade do sono, não se expor a tanta luminosidade no período da noite, por exemplo, para que você durma melhor, que você busque acordar de manhã e faça o exercício. Isso tudo tendo correlação direta com o sistema imune, Gustavo. A prática de exercício, cada vez mais documentada na melhora dessa função, né, de imunidade, em vitamina D, microbiota intestinal, tendo correlação direta com também a alimentação e pouca ingestão, né, de
alimentos processados, ingestão excessiva de álcool, né? Hoje se fala muito em adoçantes artificiais, o quanto que os adoçantes podem impactar também nessa flora, o que também impactaria na sua imunidade. E algumas doenças tendo desfechos aí totalmente correlacionados com essa baixa imunidade, né? Como doenças infecciosas que levam realmente à diminuição do tempo de vida das pessoas, né? O estresse eventual, enfim, eu acho que não tem tanto problema. O problema é quando você tem uma carga de estresse constante por muito tempo. Isso mata, né? Sem dúvida. Tem o eustresse e o distresse, né? Então, o eustresse seria o estresse do bem, aquele estresse do dia a dia que te leva a fazer coisas diferentes, até você se motivar para sair da cama e fazer alguma coisa para se você realmente crescer profissionalmente, fisicamente, ter mais saúde, né? E o distresse seria aquele estresse maligno, né? O estresse realmente de uma carga intensa de trabalho, de uma cobrança pessoal, realmente de um desconforto ali no seu dia a dia, seja profissionalmente, ou seja por algum problema mesmo de saúde, te levando a outros problemas. Então o estresse maligno realmente sendo crucial e altamente ruim para o seu sistema de saúde como um todo, aumentando a chance de obesidade, câncer, depressão, ansiedade, enfim, várias doenças que aí estão em voga aí, né? Vamos fazer uma parada então, não saiam daí daqui a pouco, o Dr. Roberto Franco do Amaral, médico especialista em medicina laboratorial. Daqui a pouco a gente volta. Bandeirantes. Estamos de volta e agora nós voltamos para o estúdio da Rádio Bandeirantes Campinas, onde vamos continuar a nossa conversa com o Dr. Roberto Franco do Amaral, médico especialista em medicina laboratorial e que dedica a sua carreira à longevidade e à qualidade de vida. Confere aí, ó. Existe o sedentário. Qual que é se o avançar do sedentarismo uma casa para deixar essa condição de sedentário, o que eu preciso fazer? Qual que é o mínimo que eu preciso fazer? O que a Organização Mundial de Saúde preconiza é o mínimo de 150 minutos por semana. Então você poderia até dividir em 2 dias, em um dia seria suficiente? Teoricamente sim, né? Mas, poxa, você conseguiria fazer em um dia 150 minutos, depois 6 dias não fazer mais nada. Mas, ok, né? Tá. Já que é a regra, vamos seguir ela. Né? Ao pé da letra. Eventualmente você pode dividir, o que seria muito mais óbvio, né? Você distribuir esses 150 minutos aí em 7 dias, ou em 5 dias, que daria aí seus 30 minutos, um número até fácil de se atingir, se a gente pensar em 5 dias, mesclando, né, atividades de força, até porque se a gente falar em qualidade de vida, se você, não adiantou você ali controlou a hipertensão, controlou o diabetes, você não tem Alzheimer, mas você não consegue se carregar, você não consegue levantar da cadeira, você não consegue subir uma escada, não vai adiantar muito. Ou o contrário também, o cara ficou lá, o cara fez fortão também, usou esteroides, usou várias coisas para ficar fortão, fez muita musculação, mas infartou com 45 também. Entendi. Não é inteligente. Ou também não tem nada e tem Alzheimer. Então olha que também, como não é tão simples assim, você tem que manter uma capacidade cognitiva, intelectual, né, preservada, porque vai ser determinante, né, gente? A gente está aqui falando por conta de uma capacidade intelectual que naturalmente a gente vê o quanto se deteriora em pessoas de 80 anos, 90 anos para cima em relação à memória, né? Capacidade de memorização, lembrar os lugares. Atrelado a uma doença, a ausência de doenças cardiovasculares, ou controle de doenças cardiovasculares, como a gente falou que o quanto que elas são aí, o quanto que elas matam, né, no dia a dia. Se fala hoje, morrem mais ou menos 1.000 pessoas do coração por dia só no Brasil, né? Então é um número alto. E atrelado a você ter essa imunidade preservada é uma capacidade física também preservada, né? Você tem articulações saudáveis, massa muscular saudável e massa óssea. Então é juntar tudo isso para que você tenha essa qualidade de vida tão falada com expectativa de vida. Poxa, então são um conjunto de fatores aí que a gente 150 minutos não vai dar tempo. É muita coisa. Pelo menos para começar, né? Já o início. Realmente a grande maioria não faz nem isso, né? Então, se pegar nas populações até jovens, né, que até por uma questão de necessidade, os jovens falam, eu preciso menos, né? Então, se vê que 30% dos jovens fazem essa quantidade de exercício, né? 30%? Né? Dos jovens. Sim.
E nas camadas mais velhas vai se aumentando, né? Até vai se tendo uma maior conscientização, muitas vezes com o envelhecimento, e as pessoas vão se importando mais com a questão da relação de exercício com saúde, né? E o jovem acaba que, naturalmente, biologicamente, ele já está mais preparado para ter saúde e, eventualmente, ele se preocupa menos com alguma coisa que ele precisaria fazer para ter mais saúde ou menos doença, né? Quando se pensa em anti-envelhecimento, enfim, que faz parte, inclusive, dessa qualidade de vida, da longevidade, quais áreas a gente teve mais evolução ou vem acontecendo mais evolução quando se pensa em anti-envelhecimento? Não são nos exercícios, nos medicamentos, enfim, onde a gente consegue identificar que é onde tem mais tendência para ajudar, enfim, para ajudar realmente no anti-envelhecimento? Seria, basicamente, né, estilo de vida, né, anti-envelhecimento, como prática regular de exercício, você potencializando ao máximo esse conhecimento em relação à prática regular de atividades de força, com atividades aeróbicas, né, ou atividades também em que te levem a um estresse, até estresse benigno intelectual. Então, o cara praticar línguas, praticar uma arte, seja musical, ou seja, algum tipo de artes plásticas com exercício, ou seja, ele vai conseguir atrelar essa parte cerebral, cognitiva, com a parte de força e com a parte cardiovascular. Então isso, poxa, do ponto de vista aí, em relação a atividades, seria fantástico, né, se alguém conseguir unir, né? Atrelado a uma boa alimentação, sono, gerenciamento do estresse, e você simplesmente, atender ao mínimo que sempre se falou, que agora se fala também tanto outras coisas ligadas a estilo de vida, que se esquece também de controle de doenças, né? Então, hoje a gente vê as pessoas, né, eu comentei da hipertensão, eu vejo, é difícil hoje as pessoas tomarem os remédios, né? Então muita gente não toma. Se criou também um preconceito muito grande, Gustavo, por parte de algumas profissionais, até por parte das pessoas, que às vezes passaram a ter, de uma forma errônea, né, ojeriza um pouco, não vou tomar medicamento, só quero tomar a forma natural disso, o que eu posso fazer? Legal. Um chá de camomila que melhor. E não vai ser bem assim, a gente, até sendo anti-envelhecimento, você tem que entrar na alopatia para realmente postergar. Se sabe o quanto que realmente alguns medicamentos vão postergar, e é engraçado que quando as pessoas caem num hospital, elas vão querer tomar o medicamento mesmo porque elas estão passando mal, né? Às vezes, quando elas não estão realmente doentes, elas ficam reticentes em usar aquele, não, porque eu não preciso, né? Mas é aquela uma hipertensão, um diabetes, por exemplo, ele passa desapercebido, uma doença renal, né? Elas são anos, às vezes, para você chegar no diagnóstico. Então, o básico seria, até antes de tudo, você controlar umas doenças que apareçam e não ter realmente esse preconceito, né? A gente sabe quanto a importância, por décadas, o quanto isso aumentou a expectativa do indivíduo, foi a vacinação, que hoje a gente vê uma reticência, né, em algumas áreas, né, infelizmente. Então, você fazendo esse básico, mais todo esse conhecimento que vem, né, e não criando essa polarização, né, não é... mistura política com saúde, com exato. Futebol, Exato. com religião, mistura Exato. tudo. Então, unir o que já tinha de certo, né, que a gente sempre viu que veio dando certo, afinal a expectativa de vida não vem aumentando de agora, né? A gente vê nas últimas décadas, antes de se falar tanto dessa questão lifestyle, estilo de vida, o quanto já está se vendo aumento de expectativa de vida em função de do melhor conhecimento médico geral em relação a tratamentos médicos, tratamento de câncer, tratamento de doenças do coração, né? E aí você, usar dessas armas todas que a gente já tinha com um estilo de vida, fantástico, né? Então, por que não usar de todas as armas, né? Pergunta agora no final da nossa conversa: jejum intermitente, sim, não, por quê? Sim ou não? Quais são os benefícios? O jejum é uma prática cada vez mais documentada e se mostrando muito benéfica para a saúde, né? Assim como qualquer outra orientação, né? O ideal que que a pessoa faça com conhecimento. Muitos até falam, eu já faço jejum na cor, tipo, o cara vai lá, come uma pizza inteira à noite, aí não acorda de manhã e fala que faz jejum, né? Mas o jejum vai ser benéfico dentro de um contexto de uma alimentação saudável, não é só simplesmente você acordar e não comer nada e depois você, jantar uma pizza inteira e vou só almoçar depois. É natural que se você comer aí uma pizza ou qualquer alimento com muitas calorias à noite,
Aconteceu o quê? Você vai dormir, não vai gastar, você de manhã vai estar sem fome. Então, olha, aí, nossa, eu faço jejum. Pô, velho, você não teria fome naturalmente. Eu quero ver você fazer um jejum. Se você fez um jantar equilibrado, às 9 da noite, deitou à meia-noite, acordou e não comeu café da manhã. E aí que você viu, se viu os benefícios, Gustavo. Você vê nos benefícios de uma diminuição dos níveis de açúcar do sangue, a diminuição da insulina, o que aumenta um pouquinho o cortisol, que dentro de um contexto ali de açúcar baixo, insulina mais baixa, é benéfico para a saúde, melhorando a nossa capacidade anti-inflamatória. Então, o jejum tendo vários benefícios para melhorar a plasticidade cerebral, que seria a formação de novos neurônios. Então, sim, você tem muitos artigos mostrando os benefícios do jejum, é que o pessoal também, né, mais uma vez, começa a potencializar demais. Hoje você já vê grupos fazendo 3 dias de jejum. 3 dias? Tem para você ter ideia, tem centros nos Estados Unidos, né, que os caras ficam um mês, tipo, como se fosse um spa de jejum. E aí aquilo vira, né, a manchete. A mulher teve um problema de saúde fazendo jejum, mas, poxa, de que forma que ela também usou daquilo como mais uma arma, né? Ok, o exercício em excesso, pessoal, você sabe o quanto que você fala aqui, que os atletas de alta performance, eles mesmos falam, a gente não está aqui para a saúde. Então você sabe que o exercício em demasia não é mais saudável. Sim. Então o jejum em demasia também não é, porque a gente viu que você eventualmente passar até 24 horas, o mais famoso é o jejum de 16 horas, né? Seria o que se falaria que é o mínimo para você realmente passar a ter um benefício. Seria mais ou menos você jantou às 9 e almoçou ao meio-dia, às 13 horas. E aí, com esse tempo todo, você conseguiria ter essa redução desses hormônios, né? Ou a diminuição do açúcar no sangue, para se ter um benefício. Mas não, a pessoa não. Se 16 faz bem, então vamos fazer o dobro, vamos fazer 5 vezes mais que isso. Aí realmente você pode. Aí você vê até pessoas fazendo isso tomando medicamento, né? Que aí fala, poxa, mas a ideia não era. Realmente você, poxa, usar o jejum para ter um benefício e não usar o medicamento, não. O cara usa o medicamento, ele aplica lá o Ozempic e faz o jejum para... Eu queria aproveitar também e falar justamente do Ozempic, que eu acho que é um dos fenômenos que aconteceram aí recentemente, todo mundo buscando esse medicamento que inicialmente, se eu não me engano, nem era a função dele, o emagrecimento, mas cuidar de diabetes, mas que se descobriu que ele causava um emagrecimento e a partir daí aconteceram alguns outros medicamentos que se apresentam aí sem os efeitos colaterais, não sei se tem ou não, enfim. Mas é um medicamento que tem que tomar com parcimônia, né? Como todos os medicamentos, né? Se mostrou um medicamento muito seguro. Realmente ele era um medicamento, a princípio, para controlar o açúcar no sangue. E se viu que essas pessoas, né, controlar o açúcar no sangue, o açúcar alto é o diabetes, né? Quando fica incontrolável, e aí a pessoa passava a usar esse medicamento para controlar o açúcar, diminuir os níveis de glicose, e se viu que algumas dessas pessoas emagreciam. E aí de medicamento para diabetes virou medicamento para obesidade, e hoje é aprovado. Oficialmente, a semaglutida já é aprovada, né? Na versão comercial, o Ozempic teoricamente não seria aprovado para obesidade, mas o Wegovy que está para chegar aqui no Brasil, que é a semaglutida já... Então a substância que faz esse efeito também consta oficialmente nesse novo medicamento. A semaglutida já é aprovada para obesidade e com a roupagem de Wegovy, ela formalmente ela vai ter essa indicação e já está se vendo outros medicamentos, tirzepatida, que é o Mounjaro, que já está aprovado no Brasil, que também vai nessa rota, vai numa rota parecida, uma rota muito parecida com o que a semaglutida faz, chama agonistas de GLP-1, essa semaglutida, a liraglutida, que é o Saxenda, que é o Victoza, que ficou muito famoso alguns anos atrás também, e ele atua nesse centro da saciedade no cérebro e diminuindo também a movimentação do nosso estômago e intestino, o que faz com que você fique mais saciado. Então eles têm 2 vias de ação. E aí surgiram os agonistas GLP-1 e GLP-2, que é esse Mounjaro que está para chegar aqui, já está aprovado no Brasil, mas que também já é um fenômeno nos Estados Unidos. Hoje vários pacientes que já conseguem comprar lá, já compram. Então você já vejo muita gente já usando por lá. E aqui vai ser a nova febre, realmente, infelizmente, com um preço muito elevado, até porque as pessoas estão pagando por isso, né? Como estão pagando
pelo Ozempic. Então, como qualquer tipo de mercado, isso vem com uma novidade e vem com um preço que acaba sendo para uma população que até você vê índice de obesidade baixo, né? É um contraste que a gente vê, né? Porque a gente vê camadas menos favorecidas socioeconomicamente falando, com índices maiores de sobrepeso e obesidade, sem a menor condição de comprar esses medicamentos, né? E grande parte das pessoas que têm uma condição financeira melhor, que às vezes nem precisariam, teoricamente, usar aquele medicamento, porque elas querem perder uma gordura localizada, querem ficar melhor na praia, enfim, elas fazendo uso dessa medicação para um fim realmente não de doença. Mas, como você perguntou, drogas que se mostraram seguras, até mais que outros medicamentos para obesidade, né, o que se mostrou bom também, não poucos efeitos colaterais, desde que bem indicados, né? Então, e por isso que também você vê uma venda não demandando de receitas oficiais, receitas controladas, né? E uma facilidade até certo ponto que se põe em questão, quanto que isso não tem um pouco de lobby para que se venda mais, né? Mas também põe um preço lá em cima, enfim. Mas de qualquer forma, o que eu vejo no meu dia a dia são drogas, no geral, seguras. Recebemos no programa de hoje o Dr. Roberto Franco do Amaral, especialista em medicina laboratorial e que se dedica a sua carreira à qualidade de vida, longevidade. Muito obrigado e até a próxima, doutor. Eu que agradeço, Gustavo. Sempre um prazer. Não saiam daí, daqui a pouco a gente volta. Bandeirantes. Muito bem, chegamos então ao final de mais uma edição aqui do Circuito Fechado. Obrigado mais uma vez pelo carinho e companhia de todos. Lembrando sempre, vocês sabem que os nossos encontros estão marcados, anota aí, ó. Todas as sextas-feiras, às 1h30 da tarde pela Band Mais e também segundas-feiras, a partir das 11 da manhã pela Rádio Bandeirantes Campinas, FM 85.7. Vou esperar por vocês. Valeu, até a semana que vem. Tchau! Siga a Rádio Bandeirantes Campinas também no Facebook, uma página completa com conteúdo sobre tudo que acontece na nossa região e, claro, informações de Ponte Preta e Guarani. facebook.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Fechada com você, fechada com a verdade.